Olá, abençoados! Graça e paz, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Graça Pura. Quem fala aqui é o André Pimentel, sejam bem-vindos. Como vocês têm passado aí reinando em vida? Tem que reinar em vida, abençoados. Hoje nós temos uma mensagem maravilhosa do coração do Senhor para as nossas vidas. Uma mensagem que vai nos ajudar bastante a entender o crescimento em graça. E o tema é: em graça não há arrependimento e nem reconciliação. Vamos ver isso daqui a pouco. Antes, eu quero pedir a todos vocês que têm acompanhado as nossas mensagens, que têm se interessado pelos assuntos aqui da Graça Pura, eu ia pedir você para se inscrever. Se inscreva aí, abençoado. É a coisa mais fácil do mundo. Só assim você vai estar ajudando esse canal, ajudando a nós aqui da Graça Pura e também ajudando o YouTube a indicar para mais e mais pessoas esse canal. Então, se esse canal ele está servindo de base para a sua vida, ou mesmo que você venha refutar as mensagens que você está estudando aí, porque isso é bom te tirar um pouquinho daquela coisa da coisa rotineira do dia a dia, e te fazer você estar conectado com as coisas de Deus. Também é muito bom, se você é um estudante, mesmo que refutem as nossas ideias, se inscreva no nosso canal. Bom, para que você, para quem ama as mensagens, para quem está ok com a mensagem, deixa aí uma curtida, porque também isso é muito bom, deixa o seu like. Também não esqueça de ativar o sininho aí. Aí você me pergunta: André, o que faz esse sininho? Esse sininho, o YouTube te avisa, você tá lá no teu celular, daqui a pouco a gente entra no ar, aí o YouTube joga um pop-up, chamado pop-up, é uma notícia, um bloco de notícia, dizendo que o nosso canal está no ar. Isso é muito bom para você. Comente à vontade, tá bom, querido? Às vezes eu vou lá, às vezes eu não tenho muita paciência, até porque também tudo que eu sei, eu explico aqui nas mensagens. Aí às vezes o abençoado vem, pergunta alguma coisa, eu vou lá, coloco os vídeos e às vezes eu dou uma palavra assim, mas a maioria assim, quando eu vejo que é coisas que os abençoados aí colocam para irritar, porque tem muita gente que faz isso, né? A gente acaba também dando ali uma palavrinha para quem merece. Tá bom, queridos? Mas nada além disso, nós não falamos contra vocês, contra nenhuma pessoa aqui. Nós falamos contra as doutrinas que foi ensinada para nós lá no sistema religioso e que hoje nós refutamos ela. E estamos mostrando isto através da palavra. Nossa intenção não é tirar você de lugar nenhum. Você fique à vontade para fazer o que quiser da sua vida. Afinal, abençoado, a vida é sua. Aquela decisão que você vai tomar, você vai viver por ela. Tá bom? Então se inscreva no nosso canal, comentem à vontade. Ok? Agora sim, vamos lá. Nós estamos aí diante desse tema e vamos aí a mais um bate-papo, um tema em graça. E abençoados, e graça é assim mesmo, né? Nós ficamos viciados nessa palavra. A palavra certa é essa, viciados. Porque sabemos que quando nós escutamos essa palavra, ela vai nos libertando daquelas doutrinas que nós aprendemos no sistema religioso, chamado as doutrinas do mal, doutrinas que prendem as pessoas, que estão prendendo as pessoas e que nos prendeu também por vários e vários anos. Eu digo dessas doutrinas com alta carga de pensamentos humanos, porque é isto que acontece. A maioria das doutrinas do sistema religioso está baseada em argumentos humanos e não em textos bíblicos. Querido. E hoje vamos trazer o entendimento porque em graça nós não nos arrependemos. Nós não nos arrependemos de pecado e que também não fomos reconciliados. E aí você de repente diz assim: mas André, Paulo diz que nós fomos reconciliados com Cristo. Sim, abençoado, está escrito. Mas, abençoados, nem tudo que está escrito serve para os nossos dias, sim ou não? Isso não quer dizer que você não aceite aquela palavra. Eu aceito essa palavra, só que aplicar ela nos dias de hoje vai me trazer rudimentos para a minha vida. Eu aceito porque está escrito, mas a colocar em prática na minha vida há uma distância, tá bom? E olha, para que vocês entendam, Paulo pregou rudimentos. E o rudimento que hoje identificamos em Paulo, em sua época valia. Quando Paulo falou aquilo, valia e valia muito. Não era rudimento. Hoje nós analisamos e entendemos que aquilo ali foi um rudimento para aquela época.
Estava certo naquela época. É isso que temos que começar a desenvolver em graça, tá bom? Essa análise, essa crítica, esse pensamento de que se está escrito eu creio. Isso não significa que eu tenho que aplicar na minha vida nos dias de hoje, ok? Abençoados, então vamos ler em Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 8, que nos fala da correção de papai. E é isso mesmo que a graça nos propõe. Vamos lá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Meus amados irmãos, neste verso que eu acabei de ler, vemos o apóstolo Paulo dizendo uma coisa bastante interessante. Ele diz que se a correção chegou até nós e nós suportamos a correção, é porque Deus nos trata como filhos. Diga aí, abençoado, Deus me trata como filho. Diga no seu coração, Deus me trata como filho. Deus me trata, abençoado. Deus também te trata como filho. Agora, tem pessoas que não recebem a correção. E aí Paulo diz que estes não são filhos, são bastardos. E a única correção da parte de Deus é o conhecimento. Abençoado, anota isso aí que eu estou falando. Isso é muito importante você saber disso. Vou repetir. A única correção da parte de Deus é o conhecimento. Ah, André, você pode estar me falando assim, André, mas tem a lei da semeadura. Sim, abençoado. Essa daí serve para todos os que estão vivendo em carne. É uma lei para a carne. O que planta, colhe. Isso é normal, é o nosso dia a dia. Mas a correção que eu estou me referindo não é essa. É aquela que chega e te coloca o quê? Em um outro patamar de glória. Porque quando o conhecimento nos chega, nos tira do lugar comum. Tentando nos levar para o lugar que aquele conhecimento quer nos colocar. E isso eu identifico que é um degrau, um patamar de glória. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a ouvir graça, né, há um tempinho atrás, cada mensagem para mim era um desafio, abençoados, porque a carne geralmente rejeita as mensagens de graça. Então quando chegava aquela mensagem, não há mais diabo, aí eu ficava assim, que isso, nunca ouvi isso. Peraí, mas deixa eu ver se está bem assim. Analisava ali. E a carne, né, abençoado, logo se levanta. Aí eu ia vendo, caramba, olha, tem razão. Aí quando chegava outra, né, a salvação não se perde. Aí eu ia lá, caramba. E é difícil, porque nós fomos criados geralmente dentro de um sistema que nos ensinou totalmente o contrário. E a carne rejeita as mensagens em graça. Isso até para os mais experientes em graça. Se é que tem isso em graça, tá bom, pessoal? Porque em graça somos todos iguais. Papai dá quem quer. Não existe os mais experientes. Existe aqueles que estão há mais tempo. Isso não quer dizer que ele não tem o mesmo entendimento que você. Então, abençoados, mediante a tudo isso que eu passei para vocês, estamos preparados para essa correção? Claro que não estamos preparados. A realidade é essa. Porque se estivéssemos preparados, isso não seria uma correção. E é uma correção. A realidade é que nunca estamos preparados para a correção, mas quando nos submetemos a ela, estamos mostrando para nós que somos filhos. E o Senhor vai lá com o tempo e vai revelando aquele conhecimento que chegou. Abra aí, abençoado, em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, ou então acompanhe comigo aqui no vídeo, que diz... E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Abençoado, para por aí. Vamos parar aqui. Parte A. Aqui estamos vendo João Batista antes da lei, dizendo que eu vos batizo com água para arrependimento. Então, a característica do batismo de João é para o quê? Arrependimento. Se estamos depois da cruz
E depois do ano 70, ou mais um pouquinho, mas quando eu falo no 70, abençoado, é o que se caracterizou, tá bom? No ano 70. Claro que a data é imprecisa, pode ter sido lá pro lado de 83, lá do 96, não importa, importa que aconteceu um fato. E eu estou falando desse fato. E nós usamos o ano 70 como referência, é uma referência. Né? O que fazem essas igrejas depois da cruz, depois da consumação dos séculos, o que fazem essas igrejas batizando em água? Se hoje, abençoado, alguém se arrepende, é porque este não foi perdoado. Sim ou não? Sim. E para se arrepender, você tem que ter praticado, nesse caso, o pecado. Quando se praticava o pecado, logo vinha aquele espírito de arrependimento. Então era necessário se arrepender, para depois ser perdoado. Não é assim que a tua igreja ensina? Mas está errado. Mas se você está depois da cruz, agora é onde eu vou mostrar, como você está em pecado. Abençoados, veja o que Deus disse, ou o que Cristo inspirou Paulo a escrever lá naquele tempo atrás, para aquele povo que viveu sob a terra lá 2000 anos atrás. Veja o que Deus falou para Paulo nos informar. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Tá aí. Abençoados, isso aqui foi lá atrás. Isso aqui nem serviu para nós. Esse é o corte. Essa passagem diz que Deus jamais se lembrará dos pecados e das iniquidades. Deus estava usando a Paulo para dizer àquele povo que viveu a transição entre lei e a graça, que ele não lembraria mais dos pecados daquele povo. Depois vocês vão entender por que esse verso também não nos alcançou, tá bom? Ou seja, quem já está em graça, aí, está bem hábil com a palavra, já matou aí a charada. E o verso completa, no verso 18 diz: ora, onde há remissão, perdão destes, não há mais oblação ou sacrifício pelo pecado. Não há. E o que faz hoje lá na tua igreja? Revivendo o pecado, lembrando de pecado, o teu pastor acusando as pessoas de pecadores. Isso mostra, sabe o quê? Aonde vocês estão. Vocês estão antes da cruz, antes do findar dos tempos e, consequentemente, pisando no sangue da nova aliança, cuspindo na cruz de Cristo e sabotando a ressurreição de Jesus. Vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou. Vocês estão afirmando que Cristo não morreu na cruz e derramou seu sangue para que tudo isso que hoje nós somos fosse anulado. Anula-se a cruz de Cristo. Amigo, querido, você não tem nada a ver com esse batismo de João Batista. Aquele batismo lá foi para arrependimento. E hoje você não tem do que se arrepender. E sabe por que você não tem do que se arrepender? Porque não existe mais pecado. Por isso que aquele texto lá não pegou, não nos pegou, não nos alcançou, assim dizendo. Por quê? Já nascemos sem pecados. Então Deus, ele não tem mais como lembrar dos teus pecados para você que nasceu hoje. Por quê? Porque você já nasceu em um tempo sem pecado no mundo. Não existe mais pecado. Olha, teve um profeta chamado Zacarias, está lá no capítulo 3 do verso 9. Ele disse que em um dia Deus tiraria o pecado do mundo. E esse dia foi em sua morte na cruz. E a sua ressurreição é a prova disto. Mas quem está em pecado hoje, ou pelo menos pensa que está com a mente aonde? Na lei.
está com a mente aonde? Na perdição eterna. Porque a lei de Moisés nunca aperfeiçoou ninguém. Muito pelo contrário, é um ministério de condenação e morte. Abençoados, olha só, abra aí agora, para quem está com a Bíblia, ou então acompanha com a gente aqui, um verso bastante interessante, que já naqueles dias em que houve lá, aquele tempo onde Paulo estava vivo, para aqueles dias, Cristo usa o apóstolo Paulo e diz para aqueles dias o seguinte, para aqueles dias, preste atenção, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Talvez você agora até me diga assim: aí André, você disse que Jesus não nos reconciliou? Aí está a prova que fomos reconciliados em Cristo. Calma, abençoado. O que eu estou mostrando aqui nesse verso foi para aqueles dias. E já naqueles dias, o ministério do arrependimento não chegou até os gentios, porque somente quem tentava cumprir a lei era que transgredia. Vou repetir: somente pecavam aqueles que tentavam cumprir a lei e não conseguiam cumprir. E quem eram os que tentavam cumprir a lei? Eram os judeus ou os gentios? Os judeus. Então somente os judeus pecavam. Os gentios estavam fora disso. Vamos dizer assim, nós que somos gentios, naquela época, já estava fora disso. E hoje, o que faz a igreja é tentar fazer você cumprir a lei. Então, estes, lá daquele tempo, tinham que se arrepender, os judeus, naqueles dias. Tanto que Paulo recebeu o ministério da reconciliação. Paulo recebeu o ministério da reconciliação. E os discípulos, o ministério do arrependimento. Arrependimento da má consciência que o não cumprimento da lei trazia. Porque o não cumprimento da lei trazia essa má consciência. Olha só, queridos, o povo judeu sempre foi um povo muito sério com suas coisas. Claro que a escória a qual Jesus sempre tratava ali, quando andou ali naqueles dias, era para os líderes do judaísmo, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, os fariseus. Isso aí era a escória. Jesus sempre, pancada neles. Mas o povo em si, o povão, sempre foi muito obediente à lei. E eles sabiam que o homem que cumpria a lei, aquele que conseguisse cumprir a lei, estava em paz com Deus. E não havia pecado sobre ele. O problema era quando os judeus tentavam cumprir essa lei, estes não conseguiam. E viviam em quê? Em condenação. Viviam com a mente condenada. Isso não se parece um pouco com o sistema religioso? Quantas vezes a gente estava no sistema religioso e a gente passava um dia em perfeição, a gente se olhava no espelho e falava assim: uau, hoje eu estou forte. Não pequei um dia, não xinguei um palavrão, não olhei para a mulher do próximo, paguei a passagem num dei calote. Aí você se sentiu super-homem. E no outro dia, quando você não conseguia cumprir, o que acontecia? Estava lá o espírito de arrependimento, o espírito de tristeza. Então, abençoados, o sistema religioso está aí. Os judeus, lá naquela época, precisariam se arrepender, precisariam se batizar. Por isso que os discípulos de Jesus de Nazaré batizavam para arrependimento. Por isso que João batizou, por isso que Pedro batizou. Por isso que todos eles, né, estiveram lá, Filipe, André, todos eles batizaram. Já Paulo não. Paulo se batizou, mas não recebeu isso. Mais tarde ele fala isso. Paulo já não recebeu essa incumbência. Paulo não batizava, porque o ministério de Paulo foi de reconciliação. Pegou o corte aí? Então o ministério que os discípulos de Jesus de Nazaré receberam era o ministério do arrependimento, arrependimento das obras da lei. Era necessário se batizar. Depois vem Paulo com o ministério que? Da reconciliação. E esses dois ministérios andaram juntos na terra até a data do ano 70. E Paulo não batizava, conforme eu já falei para você. Já já vamos explicar esse ministério de Paulo
e que também acabou. Ok, abençoado? O ministério de Paulo acabou também. Esse é o corte. Abençoados, eu não estou dizendo que a graça acabou, tá? O que acabou foi o ministério da reconciliação. Nós, os que nascemos hoje, não somos reconciliados com Cristo. Esse é o grande corte. Mas vamos voltar ao papo aqui do batismo, de João Batista, que eu quero passar algumas informações para vocês. Eu vou provar que esse batismo de arrependimento foi para o tempo da lei. Vamos completar agora o verso de Mateus. Mateus capítulo 3, agora no versículo 11. Vamos lá. Repetir o versículo 11, que diz: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Veja que aquele que foi a João Batista, Jesus de Nazaré, se batizou no batismo de arrependimento. E por que Jesus se batizou no batismo de arrependimento? Para cumprimento da lei. Abençoados, para Jesus, o batismo serviu porque faz parte, ou fazia e faz parte dos banhos rituais praticados pelos judeus até os dias de hoje. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre esses banhos, tá? É até sobre batismo também. Eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo aí, para que você depois no final veja com mais profundidade essa parte aí. E por estar em carne, Jesus se submeteu ao batismo de arrependimento. Porque Jesus era em carne 100% homem, sujeito a todas as tentações. E 100% Deus em espírito. Olha aí. Então, o batismo de João, ou o batismo de Jesus, não era o batismo de arrependimento. E hoje o que vale é o batismo de Jesus, não é o batismo de João Batista. O batismo de Jesus não era na água. O batismo de Jesus foi em sua morte. E esse é o batismo com o Espírito Santo. Está lá registrado, se não me engano, em Romanos capítulo 5. Depois eu vou deixar a referência aí também para vocês. E hoje somente os que ressuscitaram com Cristo, atenção, hoje somente os que ressuscitaram com Cristo é que foram batizados com o Espírito Santo da promessa. E quem são estes? São aqueles a quem o Senhor iluminou os olhos. É aqueles a quem o Senhor revelou a sua graça. Por isso que quem está no sistema religioso ainda não estão com os olhos iluminados, claro, não estão batizados com o Espírito Santo. No sistema, eles foram batizados no fogo do juízo de Deus, porque pisam no sangue da nova aliança. Estão antes da cruz. E quem está hoje antes da cruz blasfema contra Deus através das suas práticas. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Muita atenção no que eu estou falando. Isso é um corte tremendo. E no verso 12 de Mateus 3, vamos ler agora, encontramos uma profecia tremenda. Veja isso. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Abençoados, para nós em graça, essa profecia aí se cumpriu. Sim ou não? Sim. Muita atenção agora, abençoado. Cristo limpou ou não limpou a nossa eira? Sim. Você sabe o que significa eira, abençoado? Local de terra batida, né? Terra batida ou cimentada ou em cima de uma laje, enfim, é um chão feito para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais, legumes e etc. Limpar o quê? Cereais.
Trigo é um cereal, abençoado? Sim, o trigo é um cereal. Depois ele disse o quê? Que guardará no celeiro o trigo. Alguém aí se sente guardado? Alguém aí que está escutando essa mensagem se sente protegido? Pois é isso mesmo que o Senhor fez. Ele te guardou no celeiro. E depois ele diz o quê? Que queimará a palha, ou seja, o que sobrar, ou seja, o joio, com fogo. E João Batista disse o quê? Que Jesus batizaria com o Espírito Santo e fogo. Olha o fogo aí, queridos. Olha o fogo que queima o joio. Nós, abençoados, os batizados com o Espírito Santo, estamos guardados no celeiro de Deus. Enquanto que aqueles que hoje vivem ou revivem a lei, vivem antes da cruz o sistema religioso. Estes, na realidade, os que estão hoje dentro do sistema religioso, foi batizado no fogo de Deus, que nunca se apagará. Isso significa que os abençoados que estão no sistema estão condenados ao inferno. Estão condenados. Mas será que eles estão condenados no inferno que eles pregam? Não. Porque o inferno que eles pregam é mentiroso. O inferno que eles pregam, abençoado, só existe por causa do homem. Não tem na Bíblia. Essa condenação que eu estou falando do sistema religioso, esse fogo do juízo de Deus, está onde? Na mente deles. Você já viu como é que eles se comportam quando ouvem as verdades do Evangelho? Abençoado, você quer ter uma ideia disso que eu estou falando? Quer ter uma ideia dessa condenação que eu estou falando? Veja como... Faz assim uma retrospectiva. Veja como era a sua mente no sistema religioso e veja como está hoje. Isso vai te dar um parâmetro para você entender os salvos e os não salvos na mente. Daí você vai entender os que hoje são salvos, batizados no Espírito Santo, e os que hoje não estão salvos, estão no fogo do juízo de Deus. Então, queridos, para aqueles que nasceram antes da cruz ou depois da cruz, não há mais arrependimento, não existe, porque não há mais pecado. O Senhor tirou da terra a lei, o Senhor tirou da terra a iniquidade, o Senhor tirou da terra o pecado. Consequentemente, a força do pecado acabou e morreu, porque quem dava força ao pecado era a lei. Vocês estão entendendo? Romanos 7,6, só para a gente ter uma ideia. Mas agora temos sido libertados da lei, atenção nessa frase, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Preste atenção aí, abençoado, que está dizendo que estamos sido libertos da lei. Isso aqui não nos alcançou. Por quê? Porque nós já nascemos sem a lei. Então, abençoado, essa crítica, essa visão em cima dos versos de Paulo, principalmente, você precisa começar a aguçar isso em você, para que você passe a entender os versos. Esse verso está informando que aqueles que foram libertados da lei, eles ficaram retidos ali, mas até o tempo em que foi movida a lei. E agora eles servem em novidade de vida, em novidade de espírito. Nós também servimos a Cristo em novidade de espírito. Mas nós não fomos libertados da lei, porque já nascemos sem ela. Eu só trouxe esse verso para que vocês entendam quando eu for abordar a reconciliação, para vocês entenderem. Vamos voltar aqui, abençoados, só mais um pontinho aqui no batismo de Jesus, lá no batismo de Jesus de Nazaré, para fechar esse entendimento. Mas já vamos falar da reconciliação, vou falar daqui a pouco. Vamos ver agora no verso 14 e 15 de Mateus capítulo 3, vamos ler. Que diz: mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Né? Olha o que João Batista está falando. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora. João Batista, não é esse não. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Deixa por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, ou seja, então João Batista batizou Jesus. Veja que Jesus se batiza para o quê? Cumprimento de toda a justiça. E o que quer dizer essa palavra justiça aí? De que Jesus estava falando? Da lei de Moisés. A lei de Moisés era a justiça daquele tempo. E o que fazes tu que ainda batizam as pessoas em água? O batismo realizado na igreja, na realidade, é na água, mas é dentro do fogo de Deus, dentro do juízo de Deus. Então, abençoados, nós estamos fechando esse entendimento sobre arrependimento, tá? Então entendemos que hoje não nos arrependemos mais, por quê? Porque Cristo levou o pecado. Não temos mais do que se arrepender. Não andamos por aí se lamentando, pedindo perdão a Deus por qualquer coisa. Por quê? Já nascemos sem condenação. Aí o abençoado que está no sistema, eu sei que sempre se levanta e fala assim, mas André, então quer dizer que eu posso matar e me prostituir? Não é assim que eles falam, abençoado? Eles adoram estas duas coisas, só pensam nisso, matar e se prostituir. Bom, abençoado, de umas duas, ou você vai morrer, tá? Porque se você matar alguém, alguém pode ficar furioso da família de quem você matou, e querer vingança, e também sofrer aí um juízo. Se você se prostituir, dependendo com quem você se prostitui, se for uma mulher casada ou um homem casado, você pode ter a ira aí da esposa do marido traído, que vai querer acertar as contas com você. Vai acontecer isso. Ou seja, você vai colher o que você plantou e pronto. E com Deus, André? Com Deus, a sua ficha está limpa. É isso que a graça veio te informar. A sua ficha está limpa. Ok? Sabe por que a sua ficha está limpa? Sabe por quê? Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus não se nega. O que ele disse está de pé. André, o que Deus disse? Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. Se findou em Cristo. Cristo veio para pôr fim. A finalidade da lei é Cristo. Cristo é a nossa justiça hoje. Então, você está limpo. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tem mais dúvida aí? Vamos lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós, está falando da lei, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pegou o corte aí? Você está vendo aí, abençoado? Porque você não pode estar antes da cruz? Porque quem está antes da cruz está com dívidas, está no Serasa, abençoado, está no fogo, está na condenação da mente. Ok? Fechamos esse assunto de arrependimento, tá claro aí? Vamos agora entender o verso que diz da reconciliação, porque hoje não estamos mais no ministério da reconciliação. Vamos ler de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vamos primeiro analisar, abençoados, essa palavra reconciliação, tá? Para depois passar para a linha do tempo. Vamos analisar. O que quer dizer algo que está reconciliado? O que quer dizer? É que algo que já estava conciliado em algum tempo, mas por algum motivo perdeu essa conciliação, ou seja, se separou. E precisou de reconciliar-se de novo. Então, reconciliação é isso. É algo que estava conciliado, que perdeu a sua conciliação e que voltou de novo a se reconciliar. Olha, o que causava a separação entre Deus e seus filhos? O que causava? O pecado. Vamos ver isso? Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está aí, abençoado. O pecado é a causa da separação. Então, algo precisou ser feito
para que houvesse essa reconciliação com Deus, tá? E essa reconciliação foi feita. Sabe onde foi feita? Na cruz. Anote aí, abençoado, para que você entenda. Isso é muito, muito importante para você entender isso. Então você já sabe que reconciliação, o que significa isso? Foi Cristo na cruz reconciliando consigo mesmo o seu povo. Agora, vamos entender a timeline, o tempo. Para quem Paulo estava escrevendo essa carta? Para o povo de Corinto e para todos aqueles ali daquela região, ou seja, o mundo daquela época. Paulo estava escrevendo para o mundo daquela época. Abençoado, e todos que passaram, agora que vem para o entendimento, todos que passaram do período antes da cruz e até o ano 70, então esse período, tá? Esse período, conhecido como transição, os dois pactos estavam vigentes, tá? Ali foi reconciliado. Porque o povo vivia na lei e precisou ser reconciliado. O povo que não tinha a lei, que era o gentio, precisou ser reconciliado com Deus. Fez parte esse povo que era estranho, era por natureza estranho, que era o gentio, agora passou a ser parte também do povo de Deus, que hoje é a igreja. Deus tinha um povo no antigo pacto, o povo judeu, do judaísmo. Depois da cruz e do ano 70, Deus passou a ter agora a sua igreja. A sua igreja que somos nós. É eu e você. Nós somos a igreja, não as paredes, tá? Então, esse povo que veio ali precisou ser reconciliado. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Um pacto estava acabando, que era o pacto da lei. E esse pacto, Jesus veio anunciando o arrependimento através do evangelho da circuncisão, que foi entregue aos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, o evangelho da circuncisão foi entregue para os discípulos de Jesus de Nazaré. E o outro que estava se acendendo, que era o evangelho da circuncisão, foi dado a Paulo. Então, um recebeu o evangelho da circuncisão e Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, ou seja, os discípulos da circuncisão e Paulo da incircuncisão. Agora a pergunta é, o ministério de Paulo acabou? Sim. E o evangelho de Paulo acabou? Não. Porque ele repercute até os dias de hoje. Qual é o evangelho de Paulo? O da circuncisão, da graça. Esse está de pé. Agora, o ministério da reconciliação acabou quando Paulo deixou de existir. Porque todos os que nasceram depois do ano 70, como nós, por exemplo, já nascemos em novos céus e nova terra. Já nascemos no reino de Deus. Quem nasce no reino de Deus não precisa ser reconciliado com Cristo. Já está conciliado com Ele automaticamente. Voltamos a viver como se nós estivéssemos lá no paraíso, sem pecado. E sem a árvore do bem e do mal hoje. Não existe mais isso. Então quem nasce no reino de Deus não precisa ser reconciliado. Já é dele automaticamente, já está conciliado com ele. Você entendeu então porque nós não estamos mais submetidos ao ministério da reconciliação? Está entendido? Então nós concluímos que a reconciliação alcançou aqueles abençoados que passaram por esse período de tempo, essa timeline de tempo que abrangeu os dois pactos, pacto da lei e pacto da graça. Estes foram tirados do império das trevas, da lei, da culpa, da condenação e morte, foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Entenda, nós não fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque nascemos depois. Já nascemos no reino do Filho do seu amor. Então é preciso que você entenda esses cortes dentro do evangelho que foi dado a Paulo. Senão você vai pegar rudimento e vai começar a viver hoje em dia. Hoje nós vivemos em lugares celestiais. Hoje estamos com Cristo para sempre. Hoje vivemos a plenitude dos tempos. Somos Cristo andantes. Vivemos em novidades de vida.
somos santos, perfeitos, somos imaculados, a igreja santa, sem ruga, sem pecado. Somos trigos guardados no celeiro do Senhor. Não se perde um trigo, um grãozinho sequer não se perde, não se perderá. Por isso que nós que estamos em graça, não aceitamos nada o que a carne faz, quer seja bom ou quer seja mal. Isso é um corte tremendo. Isso tem a ver, abençoado, essas coisas da carne, de ser bom ou mal, isso tem a ver com as coisas que você tem que cuidar aqui nesta vida. Se você quer viver uma vida plena nesta vida, para desfrutar com equilíbrio tudo o que Deus fez, tem que andar vigiando seus passos. Se você magoou alguém, feriu alguém, vá lá, peça perdão com coração contristado, com coração arrependido, com coração de arrependimento sincero. Vai lá e pede perdão àquela pessoa. Se você defraudou alguém, se você roubou alguém, se você fez algum ato contra alguma pessoa, vai lá e se reconcilie com ela. Mas em graça, queridos, a nossa ficha com o Papai Deus estará sempre, sempre limpa. Essa é a salvação da mente, a qual a graça nos ensina e a Bíblia também. Abençoados, agora para encerrar esse assunto, vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, quantos aí estão justificados pela fé? Eu estou. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoados, temos paz com Deus. Temos paz para viver uma vida com sobriedade, equidade e equilíbrio. Isso é a proposta da graça em nossas vidas. Graça e paz, e até a próxima mensagem.